Cultura da Faculdade de Educação e estamos na 4ª edição desse evento. Com muito prazer, o Wilfried Gontran, o professor que nós vamos chamar para compor a mesa, participou da nossa primeira jornada de subjetividade e educação. Ele está retornando aqui e eu vou apresentá-lo. Wilfried, pode sentar, por favor, aqui no meio. O professor Wilfried, ele é professor da Universidade de Toulouse II, Toulouse-le-Mirail, na França. Ele dá aula no mestrado profissional sobre infância e psicologia da infância e da adolescência. Ele também é psicólogo, formador de equipes profissionais, tanto em hospitais como em escolas e outras instituições, né? A formação para médicos, para enfermeiras, para educadores, e tem uma vasta experiência clínica, né, em psicanálise, tanto com adolescentes, jovens com problemas de saúde mental, mas também com adolescentes, jovens em conflito com a lei. E é o tema sobre o qual ele vai falar aqui hoje. Então eu chamo para compor a mesa a professora Luciana Gageiro Coutinho, que é também professora da casa, professora de Psicologia da Educação aqui na Universidade Federal Fluminense e também pesquisadora do NIPIAC, que é o Núcleo Interdisciplinar sobre Adolescência, de Pesquisa sobre Adolescência e Infância na Contemporaneidade. Então eu agradeço muito a presença de todos, agradeço a presença de todos os professores que estão aqui participando desse trabalho. Espero que a gente possa ter uma jornada produtiva. E, bom, vamos lá, né? Vamos começar. Perdão, esqueci de me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Marília Regui, também professora de Psicologia da Educação aqui da faculdade. Donc, bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de cette journée et tout particulièrement ma collègue Marília Etienne Regui de m'inviter à nouveau à prendre la parole dans le cadre des journées Subjectivité et Éducation. Ele dá boa tarde a todos e agradece especialmente a Marília por tê-lo convidado para participar de mais uma jornada de subjetividade e educação. À présent, je consacre une grande partie de mes activités à animer des formations et des supervisions d'équipes de professionnels travaillant avec des enfants et adolescents dans les secteurs de la psychiatrie, du médico-social, de la justice, l'école aussi. Bom, ele diz que atualmente se dedica à formação de profissionais da saúde mental e também da educação, formando equipes e supervisionando equipes de profissionais. Ce travail me conduit à pouvoir dire aujourd'hui que nos systèmes d'accompagnement, en tout cas en France, qu'ils soient éducatifs, sociaux, psychiatriques, ne sont plus adaptés à un certain type d'adolescents, au nombre croissant, adolescents qui ont souvent recours à l'acte de délinquance. Esse trabalho me leva a poder dizer hoje que nossos sistemas de acompanhamento na França, sejam eles educativos, sociais ou psiquiátricos, não estão adaptados a um tipo de adolescente, ou melhor, a um número crescente de adolescentes que, seguidamente, recorrem ao ato de delinquir. Leurs problématiques psychiques diffèrent fortement de certains adolescents en grande souffrance eux aussi,
Pourtant, les dispositifs qui leur sont proposés sont les mêmes. On ne pense pas encore vraiment ces adolescents dans leur spécificité, car on ne prend pas acte de leurs différences en modifiant officiellement les systèmes d'acompanhamento. Sua problemática psíquica difere fortemente de certos adolescentes também em grande sofrimento. Entretanto, os dispositivos que lhes são propostos não são os mesmos. São os mesmos, perdão. Não se pensa ainda verdadeiramente nas especificidades desses adolescentes, pois não se leva em conta sua diferença, modificando oficialmente o sistema de acompanhamento. J'aimerais que la recherche transversale que je voudrais mettre en place apporte des clarifications, voire des démonstrations, afin de contribuer à certains changements nécessaires dans les politiques d'accompagnement de ces adolescents. Eu gostaria que essa pesquisa entre França e Brasil, que é a pesquisa que ele vai iniciar uma pesquisa de doutorado em cotutela entre a USP e a Universidade de Paris 7. Então ele espera que essa pesquisa entre França e Brasil traga clarificações e mesmo demonstrações a fim de contribuir para certas mudanças necessárias nas políticas de acompanhamento desses adolescentes. Cette démarche répond à une exigence éthique. Maintenir des capacités d'accueil de ces jeunes qui, si on ne s'explique pas mieux ce qui les anime, risquent de subir le consentement des politiques à leur rejet. Essa abordagem responde a uma exigência ética. Manter as capacidades de acolhimento desses jovens que, se não se explica melhor o que os anima, corre-se o risco de consentir com as políticas que os rejeitam. J'exposerai donc aujourd'hui quelques réflexions qui ne sont que les prémices à un travail à approfondir. Exporei então hoje algumas reflexões que são apenas premissas de um trabalho a ser aprofundado. Pour ce faire, je commencerai par exposer 2 cas cliniques rédigés par ma collègue Stéphanie Mousset, mais que nous avons travaillé ensemble. Stéphanie Mousset, qui est psychologue dans 2 foyers d'accueil pour délinquants du ministère de la Justice français à Toulouse, équipe dont je supervise le travail depuis plusieurs années. Le premier cas illustre le premier type d'acte de violence que je souhaite expliciter et le second cas explicite le second type. Para isso, começarei expondo 2 casos clínicos redigidos por minha colega Stéphanie Mousset, com quem ele trabalha junto na França, supervisiona a ela e vários outros psicólogos profissionais em equipes, como ele já tinha dito. A Stéphanie Mousset é psicóloga em 2 casas de acolhimento na França, do Ministério da Justiça francesa, e ela faz parte de uma equipe que ele supervisiona há já alguns anos. Ele vai falar de 2 casos. O primeiro caso ilustra o primeiro tipo de ato violento que ele deseja explicitar. O segundo caso, um segundo tipo. Pessoal, ele me perguntou se eu posso fazer o seguinte: ler o caso inteiro em português para vocês e aí na parte teórica a gente voltar à tradução consecutiva para a gente poder ganhar um pouco de tempo. O que vocês acham? Vamos lá então? Então vamos. A sugestão do próprio Wilfried. Bom, aproveitando, a Luciana vai colocar a projeção do texto. Será que Mariana pode ir descendo o texto? Está no caso Samir já. Está já no caso Samir. Ih, você abriu o texto errado, Lu. Esse aí não. Bom, eu acho que dá para vocês acompanharem. Não, o texto depois vai ser publicado de qualquer jeito. Esse é o que está com as marcas. Se você quiser pegar, está aqui, ó. Bom, então vamos nós. O primeiro caso é o caso Samir. Samir tem 15 anos. Ele é a segunda criança de uma fratria de 3. Ele tem um irmão mais velho e uma irmãzinha.
Ele tem outros meio-irmãos e meio-irmãs mais velhos, saídos de um casamento anterior de seu pai. Seu pai e sua mãe nasceram na Tunísia e tem 20 anos de diferença entre eles. A mãe de Samir veio para a França em seguida ao seu casamento com o pai de Samir. Samir é um rapaz mais reservado, em que a atitude em direção ao adulto marca uma retenção e um respeito notórios, sem por isso impedir sua autoafirmação. Ele não remete de modo algum à imagem adolescente, provocativa ou opositora comum a um jovem de 15 anos. Ele foi interpelado por forças policiais por ter-lhes atirado projéteis e ter em seguida respondido verbalmente e fisicamente à sua intervenção. Esses fatos aconteceram durante manifestações estudantis. Ele reconhece os fatos que lhe são atribuídos e não parece buscar se livrar de sua responsabilidade. Então, ele estava numa casa de acolhimento, uma instituição francesa para adolescentes em conflito com a lei. Pelo contrário, ele quase não chega a explicar como pode chegar a produzir tais gestos contra a polícia. Samir reconhece sua desconfiança geral contra as forças de ordem quando elas patrulham seu quarteirão. Desconfiança que ele justifica pelo fato de ter já sido convocado quando não tinha nada de errado. No caso, convocado é abordado, acho que a palavra melhor é abordado aqui, pela polícia. Ele evoca igualmente o caso de jovens que teriam sido maltratados e insultados por policiais, ao passo que eles não tinham feito nada de mal. Apesar de tudo, é sob um tom de ódio ou de um sentimento de injustiça que Samir descreve seu sentimento em relação às forças de ordem. A palavra mais justa, segundo ele, é a desconfiança. Ele diz não saber qual trabalho ele deseja exercer e não estar particularmente entusiasmado por nenhuma formação. Após o último ano do ensino fundamental, ele tinha 14 anos, troisième classe, sei lá, troisième classe. Eu suponho que seja mais ou menos a equivalente ao último ano do fundamental aqui, o primeiro, segundo ano do 14 anos, né? É que é diferente o sistema educacional francês daqui. Mas é o último ano do colégio lá, antes de entrar no lycée, que é... Considera, no entanto, entrar no primeiro ano de uma formação profissional em eletrônica. De modo geral, ele não desvela nenhum centro de interesse específico em seus lazeres, nem um campo importante em sua vida ou em seus valores. Samir diz reconhecer que ele é um pouco preguiçoso, identificando o trabalho que ele poderia fazer em casa ou para ele, mas frequentemente não tendo bastante ensejo nem energia para se propor objetivos e a eles se prender. Nós podemos notar, no momento de uma entrevista feita na presença de seu pai, que Samir não adotava, nessa circunstância, nenhuma atitude de oposição nem de confronto face ao discurso que seu pai lhe endereçava. Mesmo diante das críticas, às vezes muito duras, de seu pai, que exprimia toda a sua cólera, sua vergonha e sua incompreensão diante dos atos postos por seu filho, Samir não respondeu nem tentou se defender, nem iniciou uma discussão com seu pai. Entretanto, sua mãe assegurava que dos seus 2 filhos, Samir é o que mais afirma sua personalidade, pois seu irmão ousa ainda menos exprimir suas demandas ou aquilo que não o agrada. Samir fez assim a escolha de seguir os estudos na sua vida profissional, ao contrário de seu irmão mais novo e das expectativas de seu pai. A mãe de Samir insiste muito sobre os valores de honestidade e de humildade que ela tenta inculcar em suas crianças. Ela coloca com efeito
como questão de honra, ganhar a vida através do trabalho, desprezando aqueles que, segundo ela, aproveitam das bolsas sociais. Ela sempre faz referência à injustiça social e à discriminação pelo emprego e pela habitação, dos quais ela se sente vitimizada, enquanto mulher magrebina. Para os pais de Samir, o confronto com a autoridade judicial é particularmente doloroso e vergonhoso. Elas descrevem com efeito sua vida como sendo guiada pelo trabalho, pela correção, pelo respeito às leis e à nação. O pai serviu ao exército sob a bandeira francesa na Indochina. Eles exprimem também uma certa dor por não poder usufruir de um reconhecimento social à altura dos esforços que eles despendem, principalmente devido às condições de habitação. Eles esperam também uma melhor posição socioeconômica para seus filhos graças aos estudos. Ora, sobre esse ponto, o pai de Samir diz que ele perdeu suas esperanças e que o filho não é digno da chance que lhe foi dada de poder ir à escola e de aprender. Observando os fatos que lhe fazem reproche, os pais de Samir sustentam discursos divergentes sobre seu filho. Tanto sua mãe insiste sobre seu caráter razoável, racional e sério, quanto seu pai o rebaixa em relação às expectativas escolares e pessoais que ele não preenche. Ele repreende com grande virulência sua bastante grande imaturidade, sua negligência no trabalho e sua falta de responsabilidade. O pai anuncia que sua conduta em relação às forças de ordem mostra uma total idiotice, enquanto sua mãe dá prioridade à injustiça social para explicar o ato de seu filho. O pai de Samir sublinha, por outro lado, que ele nem sempre concorda com as decisões educativas de sua esposa. Ele mesmo estaria inclinado a dar menos autorização para sair, a subordinar mais fortemente as compras que ele lhes pede para fazer para os trabalhos escolares e etc. Ele tem a tendência nesse nível a repassar para seus filhos as exigências de vida que ele mesmo passou sendo jovem e depois adulto. Samir se beneficiou de um prosseguimento educativo em meio aberto, fora de uma instituição, antes de passar pelo julgamento desse caso. Nós não tivemos, subsequentemente, conhecimento de novos delitos concernentes a ele. Donc Samir illustrerait le premier type d'acte de délinquance, le plus classique pourrait-on dire, dans lequel ceci aurait avant tout la signification d'une transgression de la loi. Il s'agirait à travers la transgression de signaler une difficulté particulière dans le processus d'inscription dans le lien social. Samir ilustra o primeiro tipo de ato de delinquência, o mais clássico, poder-se dizer, no qual esses atos teriam, antes de mais nada, a significação de uma transgressão à lei. Trata-se de assinalar uma dificuldade particular no processo de inscrição no laço social. En quoi peut consister cette difficulté? Cette inscription nécessite un dépassement du père qui correspond au prolongement, la transition nécessaire de l'autorité de celui-ci vers celle du social. Como considerar essa dificuldade? Essa inscrição necessita de uma ultrapassagem do pai que corresponde ao prolongamento, à transição necessária da autoridade do pai em direção à autoridade presente no laço social. Avec le fait de transgresser la loi sociale visant à remettre en question son autorité déclarée, il s'agirait pour l'adolescent de porter atteinte à la légitimité autoproclamée par le père de son autorité à laquelle l'adolescent n'entend plus continuer à se plier sans quelques explications de sa part. Com o fato de transgredir a lei social visando a questionar declaradamente sua autoridade, tratar-se-ia para o adolescente de desafiar a legitimidade autoproclamada pelo pai
de uma autoridade a qual o adolescente não pretende mais continuar a se dobrar sem algumas explicações de sua parte. En somme, si pour l'enfant il s'agit que le père sache faire preuve d'autorité, pour l'adolescent, il s'agit à présent qu'il rende compte de sa légitimité à l'exercer. D'où provient l'autorité du père? Qu'est-ce qui fonde la loi? Voilà une question qui s'impose pour l'adolescent, ce dont le père va faire les frais. Em suma, se para a criança se trata do fato de que o pai saiba pôr à prova sua autoridade, para o adolescente tratar-se-á no presente que ele se dê conta de sua legitimidade de exercê-la. De onde vem a autoridade do pai? O que funda a lei? Aí está uma questão que se impõe para o adolescente, a qual o pai vai ter de se haver. S'inscrire dans le lien social au titre d'un individu dit autonome, c'est-à-dire responsable de ses actes, nécessiterait donc de remettre en question la figure paternelle telle que l'enfant l'appréhende, à savoir un père puissant phalliquement, comme on dit, notamment à venir satisfaire la mère, un père auquel l'enfant se sera identifié pour acquérir sa puissance phallique. Se inscrever no laço social a título de um indivíduo dito autônomo, quer dizer, responsável por seus atos, necessitaria então de recolocar a questão da figura paterna tal qual a criança apreende, ou seja, um pai falicamente potente, como se diz, notadamente capaz de satisfazer a mãe, um pai ao qual a criança se identificará para adquirir sua própria potência fálica. Les luttes entre pères relevant de la jalousie signifient dans ce contexte ni plus ni moins qu'une lutte fraternelle pour venir occuper fantasmatiquement ou à défaut d'un fantasme dans la réalité cette place du père. As lutas entre os pares, surgidas do ciúme, significam nesse contexto nem mais nem menos que uma luta fraterna para vir a ocupar fantasmaticamente, ou na falta de uma fantasia, na realidade, o lugar do pai. Le moment de l'adolescence signifie que cette identification au père ne suffit pas, car le père est carent à répondre de ce qu'il y a à faire pour chacun d'eux et dans sa vie. Là est sa réelle carence structurelle. Le sujet est seul, se vivant toujours abandonné par le père au regard de ce qu'il y a à faire de son désir. Cette solitude incontournable est le terreau de la crise adolescente. O momento do adolescente significar que essa identificação não é suficiente, pois o pai é carente a responder sobre o que se tem a fazer para cada um deles e em sua vida, aí está sua real carência estrutural. O sujeito é só, vivendo sempre abandonado pelo pai a respeito do que ele tem de fazer do seu desejo. Essa solitude, ou essa solidão incontornável, é o solo da crise adolescente. Les actes de délinquance de ce premier type signaleraient qu'il y a encore à en découdre avec le père, parfois sur fond d'une haine à son encontre. Cette haine se fonde non pas tant dans les privations de liberté, d'agir, de penser, etc., que le père exerce à son encontre, que dans le fait bien au contraire, que celui-ci défaille à venir épauler, voire diriger l'adolescent jusqu'au bout, jusqu'à son accès à l'âge adulte. On en veut au père de ne pas nous accompagner dans l'âge adulte, de la même façon que quand nous étions enfants, dans cette pleine sécurité si rassurante. Os atos de delinquência desse primeiro tipo assinalariam que ele tem ainda que fazer uma batalha com o pai, às vezes sob o fundo de uma raiva contra ele. Esta raiva se funda não tanto nas privações de liberdade, de agir, de pensar, que o pai exerce contra ele, mas no fato, bem ao contrário, que este fracasse a vir apoiá-lo, quem sabe, dirigir o adolescente até o fim, até seu acesso à idade adulta. Espera-se isso do pai, de não nos acompanhar na idade adulta da mesma maneira que quando éramos crianças, nessa plena segurança asseguradora.
Dans ce premier registre, celui de la transgression de la loi, donc le premier type, les actes de délinquance participeraient en définitive d'un travail de deuil à l'endroit de l'instance paternelle, se réalisant sur la scène d'un social qui doit désormais en prendre le relais de l'autorité. E no contexto dos atos de Nesse primeiro registro, o da transgressão da lei, os atos de delinquência participariam em definitivo de um trabalho de luto do lugar da instância paterna, realizando-se sob a cena de um social que deve, doravante, assumir o controle da autoridade. Et dans le contexte d'actes de délinquance, ce travail de deuil, pour des raisons propres au sujet en question, n'a pas pu s'effectuer autrement que dans le registre de l'agir. Ici devrait-on préciser de ce qu'en psychanalyse on appelle l'acting out, à savoir la mise en scène d'une vérité qui ne peut pas se dire, se formuler dans le discours, mais qui insiste bel et bien. E no contexto dos atos de delinquência, o trabalho de luto, por razões próprias do sujeito em questão, não se pôde efetuar de outro modo a não ser no registro do agir. Aqui deve-se precisar aquilo que em psicanálise se chama acting out, a saber, ou passagem ao ato, a saber, a colocação em ato de uma verdade que não se pode dizer, que não se pode formular no discurso, mas qui insiste continuamente. L'acte de délinquance y regorge dans ce premier type de signification. Et c'est dans ce premier cas de figure que le travail éducatif va trouver ses lettres de noblesse en ce que dès 1945, l'enfermement dans les bagnes d'adolescents en France, encore vivace aujourd'hui dans un pays comme la Russie, laissera place à un travail éducatif au fondement d'une grande instituição comme la protection judiciaire de la jeunesse. O ato de delinquência é aí então pleno de significação. E é nesse primeiro caso que o trabalho educacional vai encontrar suas letras de nobreza naquilo que desde 1945 se constituiu na França como aprisionamento em balneários para adolescentes, ainda vivos em um país como a Rússia. Cederá lugar na França, esse tipo de balneário cederá lugar na França a um trabalho educativo fundado numa grande instituição como a proteção judiciária da juventude. Ce travail consiste à extraire de l'acte de délinquance la vérité d'une question portée au père, permettre à l'adolescent d'élaborer sa question dans un autre registre que celui radical de l'agir. Esse trabalho consiste em extrair do ato de delinquência a verdade de uma questão colocada sobre o pai, de permitir ao adolescente elaborar sua questão em um outro registro que não seja aquele radical do agir. Dans ce premier cas de figure, l'acte de délinquance correspond spécifiquement à un moment adolescent et à ce titre ne pourrait être que transitoire, pour peu que le travail d'acompanhement tel que nous venons de le décrire porterait ses fruits. Nesse primeiro caso, o ato de delinquência corresponde especificamente ao momento adolescente. E a esse título só poderia ser transitório, por pouco que o trabalho de acompanhamento, tal como nós viemos a descrever, porte seus frutos. Sans cela, le sujet peut confirmer son inscription dans un fonctionnement délinquant comme réponse de sa posture d'adulte cette fois-ci. Tout l'enjeu du travail de prévention réside dans la visée de détourner l'adolescent de cette alternative. Sem isso, o sujeito pode confirmar sua inscrição em um funcionamento delinquente, como resposta de sua postura de adulto aqui dessa vez. Toda a estratégia do trabalho de prevenção reside na visada de desviar o adolescente dessa alternativa. Ainsi, Samir illustre peut-être en son acte isolé de jet de projectile à l'encontre d'un policier cette tentative d'entrer en force dans cette société
entrée symbolisée par le fait d'être au beau milieu des étudiants, et société ici représentée par l'agent des forces de l'ordre. Assim, Samir ilustra, talvez em seu ato isolado de atirar o projétil contra um policial, essa tentativa de entrar com força nesta sociedade. Evidentemente, entrada simbolizada pelo fato de ser, no belo meio dos estudantes, evidente uma sociedade aqui representada pelos agentes de força de ordem. Cette société est celle que ses parents souhaitent si ardemment qu'il intègre au-delà de ce qu'eux-mêmes ont pu réaliser dans leur vie d'immigrés et dont ils restent insatisfaits. Samir, sans désir pour l'orienter en son sein, et peut-être alors aux prises avec cette forme dépressive propre au passage adolescent, ne parvient pas à affronter suffisamment le père, s'efface devant lui au lieu de parvenir à lui opposer un désir assumé qui n'est peut-être, certainement, pas celui que le père idéalise pour lui. Esta sociedade é aquela que seus pais desejariam tão ardentemente que ele integrasse, além do que eles mesmos puderam realizar na sua vida de imigrantes, vida pela qual permanecem insatisfeitos. Samir, sem desejar, para se orientar em seu seio, e talvez quando tomado por esta forma depressiva própria da passagem pela adolescência, não chega a afrontar suficientemente o pai. Se apaga diante dele, no lugar de chegar a lhe opor um desejo assumido, que não é, talvez, certamente, o que o pai idealizou para ele. Ce cheminement du père vers le social est source d'une grande angoisse qui cherche à se résoudre dans le passage à l'acte, en ce mouvement d'extraction de l'objet, le projectile. À partir de celle-ci, le social l'interpelle et peut l'aider à tirer les fils des déterminations de son acte et lui permettre peut-être d'élaborer dans la parole sa vérité inconsciente qui va faire de son agir un acte qu'il va pouvoir assumer. Esse caminho do pai em direção ao social é fonte de uma grande angústia que tenta se resolver com a passagem ao ato nesse movimento de extração do objeto, o projétil. A partir dessa extração, o social o interpela e pode o ajudar a puxar o fio das determinações de seu ato e lhe permitir elaborar, através da palavra, sua verdade inconsciente, o que vai fazer do seu agir um ato que ele poderá assumir. Il me semble que le travail d'accompagnement des adolescents délinquants, qu'il soit assuré dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse ou ailleurs, a à se penser, se formaliser désormais aussi au regard d'un second type. Le cas de Tom en illustre peut-être quelques caractéristiques. Parece-me que o trabalho de acompanhamento dos adolescentes delinquentes, seja ele assegurado no quadro da proteção judiciária da juventude ou em outro lugar, há que se pensar, se formalizar de agora em diante, também às vistas de um segundo tipo de ato delinquente. O caso Tom ilustra, talvez, algumas características. Bom, a gente vai entrar com um outro caso, que é um segundo tipo de violência. Eu vou pedir para a professora Sandra Baron compor a mesa, que ela vai fazer o apoio da tradução. Eu acho melhor. Bom, então eu vou começar o segundo caso clínico, que é o caso do Tom. Tom tinha 15 anos e meio quando foi colocado na instituição. Ele nasceu e viveu até alguns meses antes sob outros trópicos. Órfão de mãe desde 5 anos, ele cresceu na rua desde 9 anos, com alguns de seus irmãos mais velhos. Seu pai tinha então tomado a decisão de deixar a região em que viviam
e deixou as crianças a escolha de segui-lo ou de ficar. Procurado por diferentes ocorrências de roubos, de violência, ele foi encarcerado aos 14 anos. Membros de uma gangue rival sendo encarcerados na mesma prisão, ele decidiu proceder em sua transferência para uma região parisiense para se proteger da violência de um acerto de contas. Ele efetuou uma primeira passagem pelo bloco dos menores numa prisão comum. Agora, na França, o Wilfried me explicou hoje, né, que na França já tem as instituições que no governo Sarkozy existe hoje na França prisões específicas para esses adolescentes, e o que ele disse que é um negócio bizarro, talvez vocês possam perguntar para ele no debate. Mas nesse caso do Tom, ele estava num bloco de menores dentro de uma prisão comum. Passou pelo bloco de menores antes de ser finalmente transferido para um estabelecimento penitenciário para menores. Uma atenuação de pena foi uma progressão de pena, foi em seguida colocada em andamento através de uma colocação em família de acolhimento que durou 3 meses. Nós o encontramos pela primeira vez na detenção para levantar a possibilidade dessa transferência, né, da prisão para uma família de acolhimento. Tom exprimiu que seu lugar não era ali e que ele retornaria para a rua atrás da gangue. Ele não poderia fazer de outra forma, mas tendo sido encarcerado a milhares de quilômetros da sua casa, a rua, ele quis mesmo tentar a experiência de uma colocação em família de acolhimento. Tom pode dizer que sua família é, sobretudo, a gangue. Ele os conhece desde pequeno. Seu irmão mais velho também faz parte da gangue. Ele chega, às vezes, a anunciar que investir nas atividades e projetos que nós lhe propomos pode significar renegar seu pertencimento à gangue, com quem ele permanece todo o tempo ligado via internet. Durante sua colocação, ele soube que 2 de seus irmãos de gangue foram assassinados. Ele vive de modo muito violento o fato de estar separado da gangue e de não poder se associar aos seus outros irmãos para vingar sua morte. Nós observamos também que ele prega cada vez mais em sua indumentária seu pertencimento à gangue. Ele pinta algumas de suas roupas nas cores associadas à gangue. Tom porta também sobre seu corpo outras marcas de pertencimento através de múltiplas tatuagens. Durante os 2 primeiros meses de sua colocação na família, ainda que tensionado permanentemente em sua lealdade em relação à gangue e à família de acolhimento, ele demonstra um investimento positivo nas abordagens educativas empreendidas, assim como nas relações com os adultos que dele se ocupam. Não cometeu nenhuma falta em relação ao regulamento. Na família de acolhimento, ele participa de certos trabalhos com boa vontade. Ele chegou mesmo a gravar seu nome sobre a chapa de concreto de um ateliê, então em construção. Às vezes, ele se permite dizer que poderia muito bem permanecer lá por 2 anos, o tempo de aprender um trabalho. Na casa, Tom investe particularmente na atividade de música, na qual ele escreve canções em memória de seus próximos que já morreram, sua mãe e seus irmãos da gangue. Chega a chorar enquanto nos faz escutá-las. Com a educadora, encarregada da inserção, ele evoca sistematicamente a morte de sua mãe e a pergunta se ela crê em Deus. Ele diz que não acredita mais em Deus porque passou por muitas coisas. Quando fala da detenção, descreve modalidades de relação aos outros e às leis que se opõem ao que é esperado dele fora, pelos educadores. Ele diz que é preciso que você seja o mais forte. Você não tem escolha, você se deixa bater quando chega. Depois é preciso que você bata para se fazer respeitar. Você deve ser superior. Para ele, de um certo ponto de vista, a prisão, o encarceramento é mais fácil de viver que a liberdade. Te pedem menos coisas.
Se quiser, pode ficar fechado em sua cela, você é livre. Fora, é preciso sempre fazer escolhas e há mais exigências. Você deve prestar atenção em como se comporta, em como fala. Na prisão, há menos histórias. Fora, é preciso sempre se explicar. Te pedem sempre mais. Dominam sua cabeça. Na prisão, há os vigias. Se você for pego, vai para o bloco disciplinar. E depois, acabou. Fora, há os educadores. A casa de acolhimento, as regras. Tom então afirma estar mais adaptado a um funcionamento fora das convenções da relação social. Modalidades binárias e abruptas, balizando os limites do permitido e do interditado, são suficientes para ele. O relacional se regra, no fundo, pela relação de força e pela violência. Ele especifica, então: a gente sabe que você é grande quando está na prisão. Fora, muitos se fazem de bonitos, mas na prisão, somente os durões são respeitados. Você deve sempre dar o primeiro golpe para mostrar que é o mais forte. Para tanto, ele também sabe usar da sedução com fineza para orientar a relação e dela tirar benefícios. Ele diz que a vida é como uma partida de pôquer. É preciso que os outros acreditem que você é o mais forte para que eles te respeitem. E algumas vezes é preciso saber dizer o que eles querem ouvir para ter o que você quer. Quando lembra de sua vida na rua, ele diz que fez coisas graves, que ele não quer nomear nem especificar, e explica que ninguém o interrompeu. Com ele, não aconteceu como com seu irmão mais novo, que seu pai e seus irmãos mais velhos tentaram parar. Para ele, isso não para nunca. Tom permite assim compreender que ele poderia ter sido retido antes de sua integração na gangue e antes da espiral de acerto de contas na violência. Ele faz referência a uma vivência de abandono, no curso da qual ele foi largado e em que ele terminou também por largar aqueles e o que poderiam lidar e aquilo que poderia lhe dar conforto e limites estruturantes, preservando para ele seu lugar de criança. Suas falas, seus comportamentos, suas posturas demonstram uma questão entre duas modalidades de estar no mundo com os outros. Tanto a pessoa fria, sem consideração, e outros princípios, a não ser aqueles referidos à sua gangue, tanto o rapaz sensível à atenção que lhe era dada, buscando a troca e compartilhamento na relação individual. Isso que está um pouco... Vou rever essa tradução aqui. Além da violência dos propósitos e atos do rapaz reivindicando sua gangue, se revela às vezes a criança mortificada. A esse respeito, o roubo de uma bijuteria na família de acolhimento pôs em ato, de maneira muito aguda, uma ferida, marcando sua ligação amorosa ao objeto materno. A mulher da família de acolhimento veio a perder sua própria mãe. Ela se deu conta, ao arrumar suas coisas, que um de seus pendentes tinha desaparecido. Tratava-se de um coração que sua mãe tinha lhe dado. Ela tinha mostrado essa bijuteria para Tom. Procurou por todos os lugares, muito afetada com o desaparecimento, e perguntou também a Tom se ele a havia visto, o que ele recusou. Acontece que alguns dias depois, o pendente apareceu nas coisas dele. Ele negou tê-lo furtado. No decorrer do 3º mês de estadia, os contatos via internet com os membros da gangue se intensificaram. Tom chegou mesmo a dizer que alguns deles poderiam o encontrar na região. Seu comportamento mudou, ele mostrou cada vez mais oposição em face aos educadores, os levando a se desconfiarem, pois não sabiam mais quem era o verdadeiro Tom.
Durante uma sessão no ateliê de música, ele deixou a interventora entrever que ele tinha vindo com uma arma, deixando ostensivamente a coronha da arma sair para fora da sua calça. Em seguida, ele sussurrou para a interventora que precisava de dinheiro e que cometeria um roubo e partiu. Interpelado mais tarde pela polícia, ele desmentiu tudo que a interventora tinha relatado sobre o que ele tinha podido dizer e mostrar. Ele igualmente negou diante da família de acolhimento ter portado uma arma naquele dia. O senhor da família de acolhimento pôs na cabeça inspecionar seu quarto e encontrou a pistola de balas de festim. Tom ficou baqueado quando foi confrontado com o fato de que a família de acolhimento tinha descoberto a arma. Ele não conseguiu sustentar uma discussão com eles e se afundou em justificações pouco convincentes, deixando o lugar. Disse em seguida ao educador que não queria mais continuar sua progressão de pena de prisão e que ele desejava ir novamente para a prisão. Sem mais dirigir a palavra à família de acolhimento e recusando qualquer abordagem, ele foi acolhido na Casa de Proteção Judiciária da Juventude, onde o encontramos. Essa mudança de enquadre suscitou, num primeiro momento, uma renovação do interesse quanto ao fato de novamente tentar projetos a partir da casa, da instituição, no caso. De todo modo, Tom se achou em seguida tomado por suas tensões internas, afirmando tanto que ele só buscava ser novamente encarcerado e refazer o caminho do centro de detenção para retornar à sua região de origem, assim como queria permanecer ali e trabalhar. Quer dizer, ambíguo, né? Nessa tensão se lia dramaticamente a angústia de não ter finalmente outro lugar a não ser a prisão ou a gangue. Ele, por outro lado, pediu a alguns de nós, mais ou menos de canto, se nós não poderíamos o adotar. Finalmente, sobre o campo da resistência passiva, manifestou o impasse no qual estava preso. Tom permanecia o dia todo deitado na sua cama, os olhos fixados no teto, transgredia cada vez mais fumando cannabis, fugia à noite e voltava de madrugada. Ao lado de outros jovens, ele tentava provocar o terror e submetê-los a seus manos. Nesse contexto, uma briga com um outro jovem por causa de uma briga com outro jovem, foi finalmente transferido para uma outra casa. Dans ce second type d'acte de délinquance, l'enjeu n'est plus vraiment de transgression, visant la puissance ou l'autorité du père, comme dans le premier type. Ces actes de délinquance, en inflation dans notre société contemporaine, sont plutôt à considérer comme conséquence de ce que beaucoup aujourd'hui appellent déclin de la figure paternelle, en ce que celui-ci logiquement laisse l'enfant en face à face, parfois mortel, avec la mère. Nesse segundo tipo de ato de delinquência, a questão não era verdadeiramente de transgredir, visando a potência e a autoridade do pai. Esses atos de delinquência, inflacionados na nossa sociedade contemporânea, devem ser mais considerados como consequência do que muito se chama hoje declínio da função paterna, no que isto, logicamente, deixa a criança num face-a-face, talvez mortal, com a mãe. Ces actes de délinquance résulteraient donc d'une trop grande proximité avec la mère, avec sa figure sans temps. Il consisterait donc là en une tentative de sortie radicale de l'angoisse que suscite naturellement la proximité avec la mère comme instance, l'angoisse face au spectre de la jouissance incestueuse. Os atos de delinquência resultariam, então, de uma proximidade grande demais com a mãe, com sua figura. Eles constituiriam, então, aí uma tentativa radical de saída da angústia, que suscita naturalmente a proximidade com a mãe como instância, a angústia em face ao espectro do gozo incestuoso. Tout le travail de structuration psychique d'un individu consiste à ériger des barrières contre le retour de celle-ci, la jouissance incestueuse, aux effets toujours destructeurs. Jouissance destructrice
donc dans laquelle certains adolescents vont puiser leur capacité de destruction dans le social, qu'elle soit auto ou hétéro, comme on dit. Todo o trabalho de estruturação psíquica de um indivíduo consiste em erigir barreiras contra o retorno desta aos efeitos destrutivos. O gozo, então, destrutivo, no qual certos adolescentes vão retirar sua capacidade de destruição do social, seja a auto ou a heterodestruição, como se diz. Mais en quoi plus précisément les actes de délinquance de ce second type seraient à rapporter à la relation archaïque à la mère? On doit à Serge Le Sourd, inspiré de Denise Lachaud, puis reprise par Yves Morin, de formaliser si magistralement les enjeux et fondements de ce second type d'actes violents de délinquance. Mas em que, mais precisamente, os atos de delinquência desse segundo tipo teriam a reportar a relação arcaica com a mãe? Deve-se a Serge Le Sourd, inspirado por Denise Lachaud e retomado por Yves Morin, por ter formalizado tão magistralmente as questões e fundamentos desse segundo tipo de ato de delinquência. Il montre combien ceux-ci ne constituent pas des tentatives de s'inscrire dans le lien social, accomplissant ainsi leur devoir de l'habiter comme adulte, mais signent plus radicalement une position d'impuissance vécue comme impossibilité à s'y inscrire. Ce n'est pas tant qu'il serait ardu de trouver sa place dans la société que cela serait selon eux impossible. Il n'y aurait réellement pas de place pour moi. Ele mostra o quanto esses atos não constituem tentativas de se inscrever no lado social, realizando assim seu dever de habitar como adulto, mas sinalizam mais radicalmente uma posição de impotência vivida como impossibilidade de ali se inscrever. Não é tanto que seria árduo recuperar seu lugar na sociedade, mas o fato de isso, segundo eles, ser impossível. Não haveria realmente lugar para mim, na fala dele. Comment un individu peut-il en arriver à des considérations aussi radicales qui vont rendre de ce fait sa vie si étouffante? Pour comprendre ce qui fonde cet étau,